Hoje eu quero revelar para vocês a maior mentira que contaram para vocês sobre o valor, sobre o seu valor, quando se refere ao seu valor. Fala, gente boa, como é que vocês estão? Meu nome é Paulo Rusco e nesse canal você vai ter as cenas do agro e as cenas terapêuticas do agro e a palavra de Deus. Gente, muitas vezes quando a gente fala sobre valor, imediatamente as pessoas pensam em o carro que o cara tem para ele ter alto valor, a roupa que a mulher usa para ela ter alto valor, e muitas outras coisas relacionadas ao bem material e nada sobre a alma. O seu maior valor está na sua alma. E eu vou explicar por quê. O seu valor não está no seu patrimônio, o seu valor é a sua alma. Você é precioso para Deus. Jesus disse que o que o homem daria por resgate da sua alma? O que o homem conseguiria dar? Nada. Ele não daria nada por resgate da sua alma. Por quê? Porque a sua alma tem muito, mas muito valor. Gente, desculpa hoje eu não estar tocando gado, porque eu configurei a câmera errado aqui, gravei o vídeo tocando gado, mas aí eu já apartei as vacas e não tem como apartar de novo, né? Então por isso eu vou gravar um vídeo apenas andando aqui. Então, pois é, você está concordando com o que eu estou falando? É contundente, é a verdade? Se inscreve no canal para todo dia ter vídeos como esse, melhores que esse, na verdade, é direcionado para apartar o gado. E, gente, eu quero dizer para vocês que você tem muito valor. Talvez você é uma pessoa que tem um vício de uma droga, talvez numa bebida alcoólica, talvez você perdeu a esperança, talvez você é uma pessoa que está com depressão e está pensando em te tirar a vida. Talvez você é uma pessoa que é um homossexual, uma pessoa assim. Eu queria dizer para você que passar cerca aqui, apesar disso, você tem muito, mas muito valor. Não deixe ninguém dizer que você não tem valor pelos seus erros. Agora, existe uma diferença entre valor e virtude, e eu quero esclarecer isso e trazer luz para isso. Por quê? Virtude é como você se comporta, é como você age, entendeu? É como você se comporta perante as pessoas, são os seus princípios. Virtude é você obedecer às leis, os princípios bíblicos, mas o seu valor está na sua alma. Você tem tanto valor que muito antes de você nascer, Jesus morreu por você. E eu gosto muito de falar nisso porque a minha missão é falar sobre isso, que Jesus morreu por você e ele tem um compromisso com você, ele quer fazer um compromisso com você. Jesus não quer só passar na sua vida para te abençoar, para te proteger, para te livrar. Ele quer que você tenha relacionamento com ele. Jesus quer que você tenha uma vida ligada a ele, íntima com ele. Jesus quer ser seu amigo. Sabe aquele amigo que toda vez que você tem um problema, você liga para ele? Ou você chama ele para conversar? Jesus quer ser esse amigo seu. Jesus quer ser íntimo do seu. Eu estou falando isso aqui porque tem gente que precisa ouvir isso. Entendeu? Então, quando a gente fala em valor, a gente fala em remissão. A gente fala que Jesus ele te remiu no sangue dele. Remissão nada mais é do que na antiguidade, quando alguém era um escravo, essa pessoa não tinha dinheiro para deixar de ser escravo porque era uma pessoa de baixo recurso. Vinha alguém da família e comprava essa pessoa. E aí essa pessoa era remida. E todos nós que estamos servindo a Deus, somos remidos no sangue do Cordeiro, entendeu? Que Jesus nos tirou da escravidão do pecado para nos dar chances de ser livre. Livre não é a pessoa que vive preso em um vício. Livres são as pessoas que adoram a Jesus e têm liberdade de viver sem um vício, entendeu? Eu quero dizer que para você, eu sei que vive, meu cigarrinho eu posso fumar, mas você não vive sem ele, né? Você é um escravo. Minha cervejinha, não posso ficar sem. Pois é, você é um escravo. O conteúdo adulto que eu assisto. Pois é, você é um escravo, você não é livre. Liberdade está em Jesus. A Bíblia diz que a liberdade é isso, é servir a Deus, é ser servo de Deus. O evangelho não é uma escravidão, a menos que alguns líderes por aí, que não são bons líderes, coloquem jugo sobre as pessoas, mas o evangelho simples e puro que Jesus pregou, que é o que eu sigo, que é o que eu prego, que é o que eu falo, é o evangelho da salvação. Ele não é pesado para as pessoas, ele é libertador, entendeu? O evangelho de Jesus, ele não é um evangelho que vai te escravizar,
ele é um evangelho que, muito pelo contrário, ele vai te libertar. Você que tem um fardo, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe qual que é esse cansaço? Não é físico, não. É o cansaço de você estar sempre preso em um vício, que você já perdeu dinheiro, já perdeu família, já perdeu amigos, já perdeu um monte de coisa por causa disso. E Jesus está te convidando: vem. Você que quer aceitar Jesus, deixa aí nos comentários, eu oro pela sua vida. Você procura uma igreja, compra uma Bíblia para você ler no celular e começa a praticar os princípios bíblicos, porque eu não ia fazer esse vídeo aqui, porque eu configurei a câmera, como eu falei, e eu configurei a velocidade da câmera e ficou muito rápido o vídeo, não apareceu nem áudio. O vídeo ficou curto e não deu de postar. Mas eu falei: hoje eu preciso fazer esse vídeo precisa sair hoje, eu preciso postar esse vídeo hoje, porque tem gente do outro lado que precisa ouvir. E você que está me ouvindo, eu quero falar com você: Jesus te ama, meu amigo. Eu sei que você está aí agora pensando: ah, mas ninguém dá moral para mim, ninguém liga para mim, minha família não me ama, fui abandonado pelo meu pai quando eu nasci, minha mãe me abandonou, fui criado pela minha avó, pelo meu avô, e eles também não me deram carinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus te ama. A sua alma tem muito valor. Nós estamos falando aqui sobre o seu valor. Eu falei tudo isso só por causa do seu valor. E talvez você tenha vivido tudo isso e tenha pensado: quem é que me ama, quem é que me considera? Ninguém quer minha amizade, ninguém liga para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tem um Deus no céu que olha para a sua vida com muito amor. Os pensamentos que Deus tem a respeito do ser são pensamentos bons. Deus, ele quer a sua alma. Deus, ele quer que você tenha proximidade com ele. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Não procure Deus só quando as coisas estiverem difíceis. Procure Deus para aceitar ele e viver firmemente com ele. Não somente quando a coisa estiver difícil, quando você se sentir sozinho, mas procure Deus para se relacionar com ele. Porque às vezes você tem um amigo e você oferece as coisas para ele também, e Deus é o seu melhor amigo. A oração, gente, nada mais é do que você se conectar com o seu melhor amigo. Seu melhor amigo é Jesus. Não se esqueça que Jesus é o seu melhor amigo. Então, eu fiz esse vídeo aqui, eu não queria fazer esse vídeo dessa forma assim, olhando para minha imagem aqui. Eu queria gravar o vídeo do gado, mas eu achei importante falar sobre isso, porque tem gente que precisa ouvir isso, e é hoje. Então hoje é o seu dia de chegar até Jesus, de aceitar a Jesus. Se você tiver com vergonha de comentar aqui embaixo: eu aceito a Jesus, procure alguém, procure uma igreja, entendeu? Vá a uma igreja, que Deus vai fazer coisa grande na sua vida, porque ele tem um plano na sua vida. Esse vídeo aqui é para um grupo seleto de pessoas. Meu canal é pequeno, eu falo para poucas pessoas, mas eu procuro falar com verdade, com transparência, sem ficar prometendo que Deus vai mudar a sua vida com coisas materiais, mas de só falar isso quando Deus de fato vai mudar. E você que está aí, que está caminhando sozinho, que reconheceu agora, pelo que eu falei, que está sem Jesus, comece a servir a Jesus, comece a adorar a Jesus, porque Jesus quer mudar a sua vida, entendeu? Não há nada mais importante do que servir a Jesus. Jesus, ele tem coisa nova para a sua vida. E esse novo que eu falo vai depender de Deus. Talvez Deus quer mudar a sua vida financeira, talvez Deus quer tirar esse seu vício que você é escravo, talvez Deus quer te dar uma esposa maravilhosa, talvez Deus quer te dar um marido maravilhoso, você que é mulher, talvez Deus quer mudar a sua vida, a sua família. E eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo: através do ser, a sua família também vai ser mudada. Porque tem pessoas que cresceram em um ambiente familiar caótico, não é? Pessoas que cresceram em um ambiente familiar muito ruim, muito péssimo. E essas pessoas pegaram traumas, pegaram dificuldade. Essas pessoas sofreram muito. Mas eu quero dizer para você que a dificuldade que você passou, você não tem culpa do que você passou quando era criança. Mesmo assim, eu quero dizer para você: Deus permitiu tudo isso para dizer que ele te ama, e ele estava te lapidando, ele estava te deixando mais forte. E eu sei que vive sozinho, você que vive aí uma vida sem Jesus, comece a caminhar com Jesus, porque Zaqueu era um homem que tirava dinheiro dos outros,
E Zaqueu, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou, porque Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Então, você que ouviu dizer que os seus bens materiais, a sua grana é o mais importante, não é não, meu amigo, é a sua alma. Deus um dia me disse, o mundo quer status, fama e dinheiro, mas eu quero almas. Eu não sou contra os milhões na conta, sou a favor, desde que seja com honestidade com Deus na frente, mas você tem que entender que o mais importante é a sua alma dita para onde você vai morar, a vida, a eternidade, não é a vida aqui, é a eternidade. Então, o apóstolo Paulo era chamado Saulo, ele matava as pessoas, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja, ele fazia coisas muito ruins. Quando ele encontrou com Jesus, a vida dele mudou completamente. Hoje vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, mas nem sempre foi assim. Ele perseguiu os cristãos, mas Jesus decidiu usar o apóstolo Paulo. Então eu quero dizer para você que Jesus quer mudar a sua vida. O seu valor não é definido pelo que você tem, ou pelo que você deixou de ter, ou pelo que você faz, ou pelo que você deixou de fazer. O seu valor, ele é definido pela sua alma. E todos nós que estamos vivos na face dessa terra, todo mundo, um por um dos seis que está assistindo esse vídeo, se der 30 visualizações, se der 10, cada um dos seis tem muito valor. Deus ama cada um dos seis e Ele quer que cada um dos seis tenha intimidade com Ele. Agora, você sabe que a sua alma tem valor. Eu fixei isso na sua mente. E deixa nos comentários aí alguma coisa que você quer. Se você quer oração, se você quer que eu fale de algum tema da Bíblia. Gente, eu gostaria de deixar para vocês aqui, de dizer para vocês o quanto vocês é importante para Deus. Porque às vezes você se esquece dessa importância. Às vezes você, diante de Deus, diante das dificuldades, esquece que você merece respeito, que você merece carinho, que você merece amor, e que a pessoa, em primeiro lugar, a pessoa que mais quer o seu bem é Deus. Ele permite você passar coisas difíceis para te fortalecer. Assim como eu passo as coisas difíceis que me fortalecem também, você sabe que eu tenho transtornos mentais, tenho vários transtornos, tenho doença no meu olho, então eu passo dificuldades, eu passo muita coisa difícil, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus é grande, Ele te ama, Ele quer fazer coisa nova na sua vida. Aí você fica pensando, mas Paulo, eu quero, mas um lado meu não quer, e esse lado não é seu, esse lado é espiritual, é o inimigo que não quer que você aceite a Jesus e mude de vida. Sabe por que o ser? Eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Nós estamos falando de alma, e vamos falar sobre alma, né? e espírito, e mente, corpo. Sabe por que você viu uma noite bebendo cachaça e acorda ruim? Isso faz mal ao seu corpo? Você sabia que cientificamente o seu corpo entende a cachaça como uma toxina? Pois é, meu amigo. Por isso que Deus não quer que você beba esse trem. Sabia que você passa uma noite com isso porque falta o Espírito Santo na sua vida? Quando o Espírito Santo entrar na sua vida, ele vai falar, larga isso aí, porque agora eu é que vou te preencher. Sabe esse cigarrinho? Agora Deus vai tirar o cigarrinho da sua vida e vai falar para você, agora eu vou te preencher. Deus vai tirar o conteúdo adulto da sua vida e vai dizer, agora eu vou te preencher. Deus vai tirar a desonestidade da sua vida e vai dizer para você, agora eu vou te preencher. Então, eu quero falar isso aqui mais como um desabafo, porque às vezes você fica procurando preencher um vazio espiritual com coisas dessa terra. Talvez o que você precisa, muitas vezes, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai domar você, ele vai mudar a sua vida. Não é que ele vai te prender, mas ele vai te livrar de coisas muito ruins. Você já viu uma pessoa que não bebe bater o carro por dirigir embriagada? Pois é, não vai acontecer, né? Então, as leis que Deus deixou, não embebedais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse é um texto da Bíblia que está no Novo Testamento. Gente, são para proteger o homem. E vamos falar mais um pouco da sua alma. A sua alma é o que interessa para Deus. E muitas vezes
no mundo que nós vivemos de consumismo, de que você tem que ter dinheiro, que você tem que viver de aparência, você tem que ter o carro mais caro. Muitas vezes isso passa batido, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que o importante é a alma. Muitas vezes as pessoas esquecem que é a alma que vai sobrar, que vai restar na eternidade. E aí eu pergunto para você, se você morresse hoje, para onde você iria? Eu faço essa pergunta para você que está assistindo aí agora. Para onde você iria se você morresse hoje? A sua alma ficaria onde? Porque é eterno. A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, a sua alma tem muito valor e você precisa reconhecer isso, o quão valorosa é a sua alma. Então, e talvez você deve estar pensando, mas Paulo, ninguém da minha família serve a Deus, eu vou ser julgado. Todo mundo é julgado por alguma coisa, mas o importante mesmo é a sua alma. Esse vídeo eu vou estar repetindo muito sobre alma, porque a sua alma é o mais importante, entendeu? Jesus veio ao mundo para salvar a sua alma, Jesus morreu para salvar a sua alma, Jesus pregou para salvar a sua alma. Jesus fez tudo que ele fez, falou o que ele falou, fez milagre que ele fez para salvar a sua alma. Deus quer a sua alma, entendeu? É isso que Deus quer. E até o inimigo das nossas vidas quer a nossa alma, porque ela tem muito valor, entendeu? Aquilo que é valoroso, todo mundo quer, não é? Pois é, mas Jesus veio para te salvar, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo fraco, falho, Jesus veio foi para você. Jesus deixou nos evangelhos, onde Marcos e Mateus e Lucas escreveu que não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Se você é um doente espiritual, Jesus veio para você. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Hoje não teve apartação de gado, me desculpem, mas amanhã vai ter. Deus abençoe vocês de coração. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Valeu!